no ano de 2015, nós estávamos voltando da cidade de São Luís do Maranhão, onde nós passamos um tempo de treinamento, servindo o pastor Cícero por 2 anos e 6 meses. E nós decidimos que era o tempo de voltar para Natal, servir o pastor Palhano na igreja do Alecrim, auxiliar no Rema, servir como pastor auxiliar. E nós chegamos aqui em Natal em dezembro de 2015. Nessa chegada a Natal, não por coincidência, mas por providência divina, o pastor Cícero estava já decidido a entregar a igreja, a partir para uma nova fase do seu chamado, junto com sua esposa Kézia, seu filho Kainan. E surgiu o contato do Ministério Verbo da Vida para que nós pudéssemos assumir a igreja e conduzi-la, pastoreá-la. E nós nos sentimos honrados com esse convite, né? Nos sentimos também desafiados. Era uma experiência nova. Até então tínhamos trabalhado apenas como pastores auxiliares na igreja do Alecrim e a igreja de São Luís. E nós viemos conhecer a igreja da Zona Norte, né? Viemos assistir um culto, fizemos o contato com o pastor Cícero, com o Kézia, né? E nós sentimos paz no nosso coração, nós sentimos alegria, né? Nós vimos que a igreja tem um potencial muito grande de crescimento, muita gente boa aqui dentro, pessoas que serviam, que amavam a palavra, que tinham uma vida de oração, uma vida íntegra, uma vida reta, e serviram o pastor Cícero por muito tempo, foram fiéis, foram leais. E nós decidimos no nosso coração, né, em concordância com Deus, em concordância na família, de assumir a igreja, né? Foi uma transição tanto quanto diferente, inusitada, tudo muito rápido. O pastor Cícero, ele precisava ir para Campina Grande rapidamente por conta da escola do seu filho. Ele já estava fazendo a mudança da sua mobília para Campina Grande. E antes mesmo do culto de transição, nós assumimos a igreja. Nós recebemos a chave das mãos do pastor Cícero. Eu me lembro muito bem, dia 31 de janeiro de 2016, eu assumi a igreja para governá-la, administrá-la, ministrar para as pessoas, né, pregar a palavra, apacentar, liderar. E resolvemos assumir esse povo, né, cuidar, amar, apacentar, inspirar, treinar, levantar, que é o papel de um pastor. E nós começamos esse trabalho, ainda não é muito novo, não teve o prédio da igreja. No mês de fevereiro foi marcado o culto de transição, com a presença da diretoria do Ministério Verbo da Vida, com a presença do pastor Cícero, Kézia, que vinham de Campina Grande para o culto de transição, por um problema de agenda no voo do supervisor da região. Infelizmente nós ficamos sabendo no sábado que ele não poderia estar presente no culto de domingo à noite. E a minha orientação foi que conduzisse o culto, que pregasse a palavra e a gente marcaria o culto de transição para um outro momento. Então, assim eu fiz, eu preguei a palavra, mas nesse tempo a gente já estava olhando também um prédio da João Medeiros Filho, um prédio de esquina, onde funcionou Alto Estilo Automóveis, um prédio muito bom, novo, com uma boa visibilidade, com a possibilidade de dar um conforto maior, uma segurança maior para as pessoas. E nós aceitamos esse desafio de assumir a igreja e logo em seguida mudar de prédio. Então, nesse culto que seria o culto de transição de liderança, nós também aproveitamos a ocasião, achamos pertinente anunciar para a igreja que aquele seria o último culto no prédio da Moema Timor. E com 8 dias nós estávamos no nosso prédio, onde hoje funciona a igreja. Nós estávamos já reformando, estávamos já limpando, fazendo instalação elétrica, instalação de ar-condicionado. Então o culto de transição ele já aconteceu no prédio novo. E aí nós começamos a romper, a vencer desafios, a fazer coisas novas. Quando o Josnaldo falou sobre o desafio, né, de ele estar assumindo a igreja, brotou amor no nosso coração. Quando nós viemos até a Zona Norte conhecer, né, como estava a igreja, que ele já há muitos anos ministrava na igreja, quando morávamos ainda aqui em Natal.
E houve paz e houve alegria, porque desde quando nos casamos, eu sempre falei para ele que para onde ele fosse eu estaria junto com ele. Eu estava na época no Rema, trabalhando como vice-diretora, e para mim foi um momento bem decisivo. Não foi fácil, mas que houve alegria. Então eu peguei junto com ele e viemos assumir a igreja aqui na Zona Norte. Foi um tempo onde tivemos que renunciar, mas nos unir. O amor prevaleceu. Tivemos que fazer almoço, fazer jantar para a cantina, para que pudéssemos estar assumindo a igreja. Na época a igreja não tinha condições de estar suprindo aquilo que nós precisávamos. Como vice-diretora do Rema, eu tinha meu salário, como professor, eu tinha o salário dele. Mas o dinheiro nesse momento não falava ao nosso coração, o que falava mesmo era amor à vida, amor às pessoas dessa igreja. Então, nós vendemos o nosso carro, tivemos que tomar essa decisão de vender o nosso carro, ele faltava poucas prestações para ser quitado, né? Então, foi um momento onde ele conversou comigo e falou: amor, Deus me deu uma instrução, qual é? De vender o nosso carro e o valor que ficar, nós iremos dar uma entrada num novo carro, um carro mais inferior que o nosso, mas que a gente possa sobreviver, viver desse dinheiro que ficar, e nós iremos avançar com essa igreja. Eu sei que Deus há de recompensar a nossa renúncia de agora. Glória a Deus, hoje o que nós estamos vivendo na igreja foram frutos de renúncias que fizemos juntos, porque eu sempre ouvi que um homem de Deus, ele não cresce sozinho, a esposa é que faz com que ele cresça, que ele avance. É o apoiar, é o estar junto, é o levantar. Muitas vezes, quando ele estava triste, precisando de respostas, e nesse momento era primordial que eu estivesse ao lado dele, eu apoiando e levantando ele nos momentos necessários, né? E graças a Deus hoje a nossa igreja está onde está por frutos. Foram sementes plantadas e hoje nós estamos colhendo frutos de obediência e de fidelidade ao Senhor. Então, em relação à mudança de prédio, eu vi nesse lugar um lugar de uma visibilidade maior, de segurança, de conforto para as pessoas. E eu sempre vi também uma igreja muito conhecida na Zona Norte, por que não dizer em Natal. Ela precisaria estar num lugar onde o nome dela pudesse ser projetado, as pessoas pudessem passar e ver que ali havia uma igreja grande, uma igreja excelente, com a possibilidade de pegar um transporte, de vir com segurança com seus filhos, com a sua família. E quando eu passei por aqui, eu vi a faixa de alugas, meu coração se inclinou para esse lugar, procurei a proprietária. Naturalmente não havia condições, a igreja não estava tão bem financeiramente, não havia condições, mas eu tinha uma palavra de Deus no meu coração, que a igreja deveria estar num ambiente de excelência, de organização, onde houvesse projeção para crescimento, onde houvesse um conforto para as crianças, onde houvesse salas que pudessem dar um apoio a uma estrutura, a uma nave bem organizada que pudesse acomodar pessoas. E debaixo dessa instrução nós mudamos para cá. Nós tínhamos em caixa o valor de R$400 na época. Fizemos a mudança da mobília que a igreja tinha, retiramos os ar-condicionados, trouxemos o que nós tínhamos, né? Organizamos a parte para fazer o culto, que era a parte de subsolo, funcionava uma garagem para carros, e começamos a fazer os cultos na parte de baixo, começamos a fazer salas. Nós tivemos uma direção de não começar a reforma pela nave principal, tivemos uma direção que até contrariou muitas pessoas de começar a reforma pelo departamento infantil. Eu entendi que o adulto ele se acomoda em qualquer lugar, mas a criança não. A criança precisa de um lugar seguro, um lugar confortável. E nós começamos a perceber que essa foi uma direção acertada,
que muitos pais, muitas mães que vinham para a igreja, ficavam na igreja por causa do departamento infantil. Então assim nós começamos pela fé, com quase R$100 em caixa, mandei encostar tijolo, areia, cimento, começamos a levantar as paredes, começamos a romper. E assim nós começamos a construir paredes, mas também começamos a construir sonhos, a construir projetos, a construir autoestima, senso de valor, senso de propósito. Nós começamos a fazer o culto na parte de baixo, era uma sala que cabia apenas 165 pessoas e rapidamente ela encheu. Não havia mais espaço para absolutamente ninguém e aquilo me incomodava bastante, porque a gente estava limitado. A gente tinha um espaço na parte superior para mais de 250 pessoas e a gente estava limitado na parte de baixo. E eu também estava ficando limitado na minha mente, eu também estava ficando acomodado e conformado com aquilo. Até que Deus tratou no meu coração, que era o tempo de romper, que era o tempo de subir. Nós já tínhamos passado o tempo suficiente ali embaixo, gerando, perseverando, plantando a palavra, levantando pessoas. Agora era o tempo de subir. E nós trouxemos Lúcia Veras, ela faz parte da história dessa igreja. Me lembro até hoje o nome do evento, Alargando as Tendas. Levantamos uma oferta, na época no valor de R$40 mil. Recebemos um carro de doação para a reforma e começamos a reformar a parte superior da igreja. Deus mandou um engenheiro, Deus mandou uma arquiteta, o projeto foi feito, foi lançado para a igreja, as pessoas começaram a se envolver, começaram a ofertar, começaram a trabalhar e nós subimos, fizemos o culto na parte superior e começamos a viver essa nova fase da igreja, com a nave principal não pronta, mas na condição que pudesse acomodar mais pessoas. Então, foi outra estação da igreja, outra estação de rompimento. Não só a igreja rompeu a instituição, mas as pessoas romperam, elas cresceram, elas avançaram. Acima de tudo, elas perceberam que era possível, que não havia mais impossibilidade nesse lugar. E todo desafio que fosse lançado ele seria alcançado e rapidamente. O resultado é que a gente está hoje numa igreja dinâmica, proativa, uma igreja em movimento, uma igreja orgânica, uma igreja que não para, uma igreja que se move, uma igreja unida e de maneira que o trabalho do ministério pastoral ele não é pesado para nós. Porque cada parte do seu corpo, nesse corpo local, cumpre a sua tarefa com muita excelência, com muita fidelidade e com muita lealdade. E o nome do Senhor é glorificado em nosso meio. Algo novo, algo inédito na história da humanidade. Fechar a igreja, fechar as portas da igreja, fechar o único lugar que tem resposta para a humanidade, que oferece cura, oferece paz, oferece direção, oferece orientação. Para mim, como pastor, foi a decisão mais difícil da minha vida, mas a gente precisava ser obediente aos decretos governamentais. E assim nós fechamos. Até então nós não tínhamos equipamentos de transmissão, porque não era prioridade. Havia outras prioridades da igreja, que foram sendo atendidas ao longo do tempo. A transmissão ainda não era prioridade, estava dentro do projeto, mas não era prioridade. E nós fomos pegos de surpresa. Isso me entristeceu bastante, isso me deixou um pouco para baixo, porque eu não conseguia transmitir mais a palavra para os meus discípulos, para as pessoas que me escutavam, que se alimentavam da palavra de Deus através da minha vida. Não havia um canal de comunicação. E isso me deixava um tanto quanto aflito. No momento que as pessoas mais precisavam da palavra, eu não poderia fazer isso. E nós começamos, recomeço, do zero. Comecei a fazer lives na minha residência, com o pastor Gustavo, com Kelly, outros ministros da sua residência. Começamos a adquirir equipamentos, computadores, câmeras, cabo de áudio, cabo de vídeo. Começamos a melhorar a nossa transmissão e começamos a fazer os cultos online, celebração de ceia online, as pessoas nos seus lares com o uniforme do diaconato. Isso jamais será esquecido na história da humanidade, na história dessa igreja. E começamos a fazer isso. E vimos Deus honrando a nossa fé. Não faltou sequer um centavo. Não deixamos de honrar nossos compromissos sequer uma vez.
a igreja prosperou, a igreja cresceu, a igreja reformou, a igreja cuidou da sua estrutura, a igreja cuidou das famílias pastorais, a igreja avançou. Nós vimos do outro lado as pessoas motivadas, sedentas, com expectativa pelo início do culto. A igreja passou 5 meses fechada, mas não teve prejuízo espiritual, não teve prejuízo emocional, não teve prejuízo financeiro, porque Deus é o dono da igreja. Deus supriu a igreja, Deus sustentou a igreja. E nós tivemos o desafio de celebrar cultos online, apenas com louvor, com a sonoplastia e com a mídia. Foi mais uma experiência que nós tivemos, mas nós vimos a mão de Deus agir. A igreja entrou de uma forma na pandemia, mas saiu de uma forma muito melhor. A igreja não saiu por baixo, ela saiu por cima. E quando ela voltou mais forte ainda. As pessoas não voltaram frias, não voltaram dispersas, elas voltaram animadas para servir o Senhor. E o desafio continuava, né? Subimos, a igreja cresceu e nós estávamos muito felizes com tudo que estava acontecendo, né? A visão que Deus tinha colocado no nosso coração estava se materializando e a igreja só avançava. E nós decidimos nesse período ter o nosso segundo filho. Nós tínhamos Arthur com 5 anos, mas havia um desejo no nosso coração de ter mais um filho, né? Acrescentar na nossa família. E foi quando eu engravidei, eu descobri que estava grávida, dia 3 de fevereiro. E quando foi em março, surgiu a pandemia. E logo em seguida eu descobri que eu estava com escoamento de placenta, que era uma gravidez de risco e que eu precisava ter o repouso absoluto. Mesmo assim, eu ainda vim na primeira ceia, em março, e nós celebramos a ceia juntos. Foi a nossa última ceia juntos, aqui na igreja, durante esse período que ficou parado, né? Então não foi tão fácil, mas foi um tempo onde nos unimos mais. Era um incentivando o outro, para que ele pudesse estar aqui alimentando os filhos espirituais dele e eu estivesse em casa cuidando dos nossos filhos. E no início a gente sabia, diante de tantos diagnósticos, não era fácil ir para as consultas, a cidade sempre vazia e a gente passando por aquela situação. E nós sempre declarávamos, existia fé e alegria no nosso coração, que Benício ia nascer depois das 37 semanas, né? Só que Benício quis vir antes. No decorrer da gestação, descobri que estava com diabetes gestacional, teve hipertensão gestacional. Então foi tudo muito delicado e diante o que estava acontecendo no mundo inteiro, né, da pandemia. Eu era além de grávida, era uma grávida de risco para a gravidez e risco pelos problemas que estavam na gravidez, pela pandemia também, né? Então eu tive que me ausentar de tudo, não estar ao lado dele fisicamente, espiritualmente sim, mas fisicamente, que desde quando nós começamos a namorar, eu sempre estive do lado dele, apoiando tudo. E agora, eu tinha que ficar literalmente atrás dos bastidores na nossa casa, sem poder estar auxiliando ele. Então, Benício veio antes do tempo, com 33 semanas. Ele desejou vir ao mundo. E foi um momento mais delicado, mas um momento onde que pudemos nos unir mais como família. Foram 20 dias bem intensos, porque ele nasceu com insuficiência respiratória. O pulmão dele não estava maduro o suficiente para que ele viesse ao mundo. Foi aí onde nós vimos a importância de um respirador. Que logo assim que ele nasceu, nós já sabíamos, né, do risco que estava, que ele precisaria ir direto para a incubadora, para a UTI.
neonatal. E eu orei naquele momento na sala de espera para ir para o parto de urgência. Falei, Senhor, eu sei que ele é seu, mas o fôlego de vida está dentro dele, eu creio nisso. E eles me deram muitos remédios para mim dormir na hora do parto. O Josnal estava comigo e eu não dormia. Eu falava, eu não posso dormir, eu tenho que ver meu filho nascer. E havia uma alegria no meu coração para ele nascer e chorar, porque diante de tantas coisas, né, que nós tínhamos escutado naquelas consultas ali de internação. E quando o Benício nasceu, eu escutei o choro. Aí a minha médica falou, ele chorou, tá tudo bem, mãe. Já é um bom sinal. E ele foi ali naquele momento conosco, nós podemos conhecer Benício pela primeira vez. E dali em diante ele foi para a UTI, foi para o aparelho respiratório. Ele precisou do CPAP, que é para pudesse ir oxigênio e ele respirasse tranquilamente. E ele foi conduzido à UTI. Josnaldo foi, logo em seguida, após o parto, ele me acompanhou o tempo todo. Isso foi muito importante para mim, porque eu fui amparada pelo Espírito Santo, por quem mais eu amava. Então ele o tempo todo esteve ali do meu lado. Foi ver Benício logo em seguida. Não era uma cena muito fácil de se ver, que era uma criança tão pequena, né? Um aparelho no nariz, buscando respirar. E nós declaramos 24 horas, o sopro do Espírito, fôlego de vida na vida dele. E Benício, a cada 24 horas, reagia a uma notícia nova. Para nós foi um motivo de alegria, por mais de estar naquele momento ali delicado. Foi um momento de muita alegria de ver a fidelidade de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel, o caráter de Deus que é imutável. Nós podemos provar e ver que Deus é bom. Durante 7 dias na UTI, eu vi muitas coisas e infelizmente eu vi uma das crianças que nasceram junto com o Benício falecer. Não foi fácil, eu era a única mãe daquela UTI. E foi um momento onde o diabo tentou minar minha fé. Mas só que nós não permitimos. Nós vínhamos declarando vida abundante. E quando nós chegamos em casa, louvando ao Senhor, daquela adrenalina de voltar no outro dia para o hospital, para encontrar com o Benício, porque o diabo era o tempo todo lançando seta, né? O próximo ao seu filho, o próximo ao seu filho. E eu falava, não, Satanás, você não me deu, quem me deu foi Deus. E eu lembro daquele dia, a gente chegando no hospital, as mãos suavam, o coração acelerava. E eu falei algo que Deus tratava comigo desde o primeiro dia que eu entrei naquele hospital do Unimed. Não se acostume aqui. O lugar do seu filho não é esse. Tem um posicionamento que ele já está saindo daqui. E eu entrei naquela UTI naquele dia decidida, na sexta-feira, que Benício estaria saindo. E para honra e glória do Senhor, na hora que eu entrei, eu era a única mãe daquela UTI no Natal. E a médica logo em seguida veio falar comigo. E eu escutei Benício chorando, Benício bem, sem aparelho, querendo mamar. E a médica falou, mãe, ele está pronto para receber alta. Então, assim, foram dias intensos, mas foram um dia onde eu pude ver a fidelidade de Deus. Tudo que nós plantamos, nós estávamos colhendo. E Deus estava nos honrando naquele momento. E a igreja toda celebrou conosco. A igreja toda esteve conosco. Recebíamos muitas mensagens e o que dizer num momento desse? O amor fala tudo. E nós fomos amados pela nossa igreja, pelos nossos filhos. E hoje o Benício está com 5 meses e é um motivo de alegria para a igreja. Porque quando olho, o prematuro não tem. É uma criança normal, saudável, inteligente e que ama estar na igreja também. E em breve a minha licença maternidade está acabando e eu estou voltando, como de costume,
apoiar meu marido em tudo que ele faz. E nós iremos avançar muito mais. Amém, Jesus. É forte. É forte. Dentro dessa jornada de crescimento que é proposta para essa igreja local, para cada pessoa que chega nesse lugar, nós continuamos com os desafios, mesmo durante a pandemia. Nós entendemos que a pandemia ou aquilo que acontece externamente, isso não pode nos afetar. Nós não somos regidos pela terra, nós somos regidos pelo céu. E a igreja começou a avançar em outras áreas. Nós abrimos uma congregação em Nova Natal, estabelecemos um pastor lá, uma família pastoral. Hoje uma igreja funciona bem, se estruturando, crescendo, pessoas novas chegando, uma igreja saudável, tem crescido. Primeira filha dessa igreja. Lançamos o desafio da fachada, da nossa fachada. Concluímos a primeira parte do projeto, a parte frontal, com a pintura, com a logomarca, logotipo, iluminação, jardineira. E vamos concluir a segunda parte até o final do primeiro semestre, em nome de Jesus. Nós cremos que não há impossíveis nesse lugar que não possam ser vencidos. Mas fazendo uma síntese desses 5 anos de pastorado à frente dessa igreja, conduzindo esse povo, liderando, treinando, capacitando, restaurando, fazendo uma síntese desses 5 anos. Se eu pudesse olhar para trás, eu diria que valeu a pena. Cada passo debaixo de um comando divino, eu entendi que não há nada mais prazeroso em se doar em favor do outro, de reconstruir sonhos, projetos, propósitos no coração das pessoas. Eu e a minha família, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, porque nós estamos dentro do plano de Deus para as nossas vidas. E a maior recompensa que nós podemos ver é olhar para cada um de vocês e ver vidas restauradas, ver pessoas levantadas, pessoas cumprindo o seu chamado, pessoas crescendo, prosperando, se alargando, avançando. Isso é um fator estimulante para nós continuarmos. Então, nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que eu e a minha família, nós somos privilegiados em estar nesse lugar, servindo a Deus, servindo a vocês. Estamos aqui, queremos reafirmar essa aliança com a igreja local, de continuar pregando a palavra, sendo fiel à visão, cumprindo o chamado com intensidade, com excelência, com fidelidade, até o dia que Deus determinar, em nome de Jesus. Valeu a pena, tem valido a pena e valerá a pena. Você nunca perderá nada por obedecer a um comando de Deus. Nós amamos vocês.